Para falar um pouquinho de leveza com você, eu queria te contar a história de um cara muito especial, italiano. Ele era físico, matemático, astrônomo e filósofo. O nome dele era Galileu. Galileu nasceu em Pisa, no condado de Florença, região ali da Toscana. Um lugar maravilhoso na Itália, é rota turística até hoje. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Então, essa mente brilhante, que era Galileu, em 1560, época também, onde o movimento do Renascimento estava explodindo na Europa, né? Galileu, ele era filho de um músico. O pai dele tocava alaúde. E o sonho dele era mandar Galileu para fazer medicina. E de fato Galileu cursou medicina durante 2 anos, até desistir e ir para a faculdade de matemática. Ele resolveu explorar suas próprias vocações, para o bem do mundo, né? Hoje nós sabemos muito bem. Então, o Galileu, ele criou uma série de benefícios para a gente. Galileu, ele descobriu, entre muitas outras coisas, o movimento que ele chama de isocrônico, do pêndulo, né? Ele descobriu que a precisão e os ciclos de um pêndulo não dependia da massa do pêndulo, apenas do tamanho da corda em que ele estava pendurado. E durante muito tempo a precisão do pêndulo serviu como contagem para muitas coisas e também foi o precursor do relógio de pêndulo, né? A gente conhece o famoso Cuco, o relógio Cuco dos suíços, baseado no movimento de pêndulo do Galileu. As teorias de Isaac Newton também foram todas baseadas nos estudos de Galileu. Então foi Galileu que permitiu a ciência a chegar até aquele nível onde Isaac Newton desenvolveu as leis que orientam a matemática até hoje, né? Oi, Paola, seja bem-vinda. Então, pessoal, tem uma coisa muito interessante na história de Galileu, que foi uma das grandes contribuições dessa mente brilhante. Galileu, ele também desenvolveu a teoria da queda de corpos. E você hoje, se quiser, você pode assistir. A NASA recentemente duplicou uma teoria de Galileu. Oi, Luciano, seja bem-vindo. Galileu disse que se não houvesse ar em um espaço de vácuo, uma bola de ferro e um punhado de plumas, ao serem largados em queda livre, tocariam o chão ao mesmo tempo. E eu inclusive tenho esse vídeo. A NASA duplicou a experiência de Galileu e em um grande espaço de vácuo sem ar, onde foi retirado o oxigênio, deixou que caísse da mesma altura uma bola de ferro e um punhado de plumas. Essa bola de ferro e o punhado de plumas em queda livre, exatamente como disse Galileu, tocou o chão ao mesmo tempo. Isso só pode acontecer por meio de uma teoria matemática, porque até hoje a minha mente obscura ainda olha aquilo com certa estranheza. Eu falo, puxa, mas o ferro é mais pesado do que a pluma, como pode ele cair, tocar o chão ao mesmo tempo? Como pode, em queda livre, sem a presença do ar, o ferro e a pluma tocarem o chão ao mesmo tempo? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas dessa pesquisa do Galileu, porque nós estamos falando aqui sobre meditação, e o tema dessa live é sobre a leveza e como ela pode mudar o passado. Oi, Célia, seja bem-vinda. Como é que a leveza pode nos ajudar a mudar o que já passou? Todo mundo sabe como mudar aquilo que vai vir. Aquilo que a gente planta hoje é aquilo que a gente vai colher amanhã. Mas como mudar o que já passou? É por ignorar a forma de mudar o passado que muitas pessoas hoje caminham repletas de quê, pessoal? De mágoa, de tristeza e até mesmo de rancor. Nós vamos entender como mudar o passado. Então, a experiência de queda de corpos, Galileu disse que se uma bola de ferro e uma pluma caíssem de um lugar sem oxigênio, sem ar, os dois tocariam o chão, e a NASA provou isso. Isso já é provado há muitos anos. A NASA fez só um vídeo
homenageando a teoria de Galileu, a teoria da queda de corpos. Oi, Bica Vegan, tudo bem? Então, galera, o que essa teoria de corpos nos prova? Nós temos alguns elementos em dois corpos caindo. A bola de ferro e a pluma. Vácuo. O vácuo torna todas as coisas iguais quando o assunto é queda livre. Segundo Galileu, o vácuo transforma todos os corpos iguais quando atraídos pela gravidade. E a meditação, ela nos ajuda a alcançar um estado de vacuidade em nós mesmos. Então, quando nós alcançamos através da quietude esse estado de vacuidade, nós emprestamos às coisas condição igualitária. Mais grave e menos grave, assim como mais pesado e mais leve, deixam de existir. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é massa, a experiência da massa. Nós tínhamos a ideia de que uma bola de ferro e um conjunto de plumas tinham massa diferente, e de fato tem, só que na vacuidade tocam o solo no mesmo tempo. Você não acha que a gente também empresta massa para situações? Por que será que as pessoas caminham? Como eu acabei de falar, as pessoas que ainda não sabem como mudar o que passou. Por que será que algumas delas caminham tristes, elas caminham até mesmo rancorosas, né, e repletas de mágoa? Porque elas emprestam massa para os acontecimentos. Embora as situações que lhe causaram tristeza, mágoa ou rancor sejam do passado, é o seu valor, aquilo que ela atribui a cada acontecimento, que continua emprestando massa. Entendeu? Então, nós somos capazes de continuar vivendo o que o presente nos permite, construindo o futuro, mas nós somos capazes de retirar massa dos acontecimentos do passado. A densidade das coisas que aconteceram remete à terceira palavrinha dessa experiência. Falamos sobre vacuidade, falamos sobre massa, e agora eu queria fazer uma metáfora com você, a metáfora da gravidade, porque quando a experiência de Galileu, reproduzida pela NASA, que soltava uma bola de ferro e uma pluma em queda livre numa região sem oxigênio, e os dois tocavam o chão ao mesmo tempo, quem puxou a bola e o punhado de plumas? Foi a gravidade. Então, assim como você empresta massa, ou seja, densidade para os acontecimentos, através da importância que você dá a cada um, você também empresta gravidade. Você também empresta gravidade. O que é gravidade? Você já percebeu que alguma coisa pode não ser tão importante para você, mas pode ser muito importante para a pessoa imediatamente ao teu lado? Pode ser que uma ofensa, para mim, seja um deslize, e para você seja um ato intencional de agressão. Então, assim como a Terra, através da gravidade, puxa os corpos para a sua superfície, nós também conseguimos na nossa psicosfera criar gravidade e atrair algumas coisas, inclusive indesejáveis, para o nosso contato. Somos nós que emprestamos a gravidade para atrair as coisas e a massa para que hajam nelas muito peso. Então, meus amigos, Galileu, através da sua experiência científica, ele nos ajuda a criar uma metáfora filosófica. E eu acho que a gente está perdoado, né? Porque Galileu, ele era físico, matemático, astrônomo e filósofo. Provavelmente ele está no túmulo agora dando um sorriso de canto de boca, pensando com ele mesmo: finalmente alguém percebeu. Meus amigos, quando a gente entende que nós, assim como o planeta, nós somos capazes de criar vacuidade dentro de nós, através da quietude que a meditação nos sugere, nós somos capazes de reduzir a massa dos acontecimentos. E nós somos capazes
também de reduzir a gravidade de acordo com o que nós enxergamos nele, nós começamos a perceber como é que pode mudar o passado. Eu não sei hoje se você está muito chateado, se você está arrastando corrente com muita raiva de alguém, mas eu queria que você soubesse que nesse momento essa pessoa também pode estar triste com a tua ausência. Essa pessoa também pode estar lamentando e se lembrando dos bons momentos que viveu com você. De toda forma, uma pessoa, uma situação, uma conjuntura, ela pode perder massa e pode perder gravidade, de acordo com o olhar que nós emprestamos a ela. E é essa a maneira que nós vamos conseguir ressignificar o passado. Pessoal, tem uma coisa muito interessante no próprio Galileu que me chama muita atenção. O pai do Galileu, ele era um músico, ele tocava alaúde. E o pai do Galileu queria que ele fosse médico. Pensa você em 1560, né? Talvez 1580, porque 1560 ele nasceu, né? 1560, época plena do Renascimento, né? De grandes pensadores. Significava muito ser um médico. Mas Galileu escutou suas vozes interiores e foi fazer aquilo que a sua vocação lhe facultava. Galileu foi estudar matemática. Inclusive ele teve grandes dificuldades por causa da falta do apoio do seu pai. Galileu teve falta de apoio do pai. E foi na região ali mesmo, muito perto de onde ele estava. Ele foi dar aula em Florença, aulas particulares. Ele já estava na região de Florença, mas ele teve que ir para um outro lugar, longe da família, viver de aulas particulares. Ainda quando fazia medicina, a teoria do pêndulo, que eu falei com vocês, né? Sobre isocronismo, né? Crono, tempo, iso igual, né? A igualdade da trajetória de um pêndulo, né? Sistematizando uma série de mecanismos, como eu falei a vocês, inclusive o precursor do relógio. Quem não lembra do relógio Cuco suíço, né? Com um pêndulo embaixo, dando precisão aos ciclos de tempo. Tudo isso é obra de Galileu. Todas as colaborações de Galileu para o mundo aconteceram porque ele escutou suas vozes interiores. Talvez seja o momento de você também escutar suas vozes interiores. A gente está no final do ano e é época de refletir, né? Lembra, o tema dessa live é leveza. Como mudar o passado. A leveza é a forma de mudar o passado. Se você retirar a massa e a gravidade, assim como Galileu mostrou na queda dos corpos, né? A massa e a gravidade. Apesar da massa, né, e da gravidade, na vacuidade elas são iguais. Então, se nós transformarmos tudo em coisas iguais, nós tendemos a tornar as coisas mais leves, prestar um olhar mais leve para as coisas que acontecem e para as coisas que aconteceram